Está começando o Janela Cast, o podcast do Janela Central, e hoje com uma convidada especial. Professora Luana Gondim, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, tudo bem? Bem televisiva, né? Uma linguagem bem que até emocionada. Não se engasgue não. Olha só, hoje nós vamos falar sobre arte, vamos falar sobre educação, vamos falar sobre nerdices da vida também. Sim. Né? Vamos ficar bem à vontade aí. Você que está escutando esse podcast, ele está sendo transmitido também no nosso perfil do Instagram, no @janelacentral. E vamos, antes da entrevista, vamos para o Momento Propaganda. O Janela Central está lançando dois cursos. O primeiro é o Gravando Meu Podcast, mostrando para você como ser um produtor ou uma produtora, editor ou editora de conteúdos para a internet. O link para a inscrição desse curso, né, está disponível aí no nosso próprio perfil do Instagram, o @janelacentral. E o nosso segundo, né, Momento Propaganda, é o nosso segundo curso, que é o de redação para o Enem. Debates, produção textual para tirar nota 1000 na redação do Enem. Para iniciar nas turmas, você deve entrar em contato pelo nosso perfil também no Instagram, né, na DM, lá no direct, também aqui no @janelacentral. Você que está ouvindo esse podcast pelo Brasil, mundo, galáxia e afora, vem para o planeta Terra, acessa uma rede social chamada Instagram, no @janelacentral, e aí você fica por dentro do curso de edição para podcasts, né? Como gravar o meu podcast e também tirar 1000 no Enem. Olha aí que coisa boa! Eu vou colocar aqui o nosso Pix. Olha aí, Momento Pidão. Era momento propaganda, né? Momento Chapéu Pix. Momento Chapéu Chapix. Momento Chapix. Momento Chapix. Luana, explica um pouquinho como é que, já começando, né? Explica pra gente como é que é esse lance do chapéu pro artista. Como é que funciona isso aí? Geralmente em apresentações de rua, que a gente não consegue cobrar bilheteria, tem um momento no final do espetáculo que a gente roda o chapéu, em que as pessoas vão contribuindo com valores que ela consegue dar, com valores que não tem mínimo nem máximo, ela somente contribui. Em alguns espetáculos dentro de teatros também, além do grupo lucrar com a bilheteria, ele pode fazer, dependendo do lugar, um momento chapéu também, que ali na saída a pessoa contribui com 2, 5, 10, que às vezes é o valor do próprio ingresso, então R$50, 50 centavos, gente, qualquer ajuda é bem-vinda. Esse seria então o nosso momento chapéu. O Chapix é um chapéu em forma de Pix. Como é que você pode fazer? Deixa eu te explicar. Você que está escutando o podcast, você que está aqui na live, você pode mandar um Pix para o nosso Pix é o e-mail, né? Janelacentral, tudo junto, né? janelacentral@gmail.com. Você pode mandar um Pix aí de qualquer valor. Para quê? Para ajudar o Daniel? Também. Para ajudar a melhorar cada vez mais a qualidade dos nossos podcasts. Essas lives, nós do Janela Central, no caso eu aqui, né, na produção, na edição, na criação, a gente tem a intenção de transmitir essa live para o YouTube, né? Estamos aqui no Instagram, pretendemos migrar aí para o YouTube, né? Tudo mais. A nossa audiência fidedigna, né? A nossa audiência fiel aqui no Instagram também. Gente, vamos fazer as devidas apresentações da nossa convidada. Por favor. Eu tive que preparar o roteiro, né, para poder descrever tudo isso. É muita coisa, gente. Ó, ela é formada em teatro pelo Instituto Federal do Ceará, tem cursos na área de educação socioemocional, já esteve em cartaz no Teatro de Maracanaú e em outros tantos teatros de Fortaleza. Ela começou a me dizer aqui, gente, eu vou colocar muitos teatros em Fortaleza. Que você imaginar, já apresentou lá. Além de experiências com teatro de rua. Atualmente leciona em 3 escolas para turmas do ensino fundamental, né? E, gente do céu, achou pouco? Professora Luana Gondim, né? O que mais que você faz? Bom, é muita coisa. Eu lavo, eu sou mãe, faço várias coisas, né? Enfim. Uhum. Acho que à medida que a gente for conversando, a gente vai descobrindo esse algo a mais. Uhum. À medida que a gente vai conversando, né, nós vamos interagindo também com a galera do Instagram.
Você que está em casa escutando esse podcast, no carro, em casa, enquanto lava a louça, enquanto cuida do filho, enquanto estuda, vai passar esse teu podcast aí na tua aula, sei lá onde é que você vai passar esse podcast. Esse é o podcast do Janela Central, o número 20 quanto, meu Deus? 22. 22, a minha idade. Esse é o 22. Olha aí, tá com quantos anos? Você tem 22? Tá com... Tem 22 Eu não já. vou nem responder porque o horário ainda é nobre, né? Esse horário, enfim. É quase não. Horário quase de não. família, então não. Olha, Luana, ao divulgar, né, a sua presença aqui no nosso podcast, eu pedi para que alguns colegas, nossos seguidores aí no Instagram, mandassem perguntas, né? Alguns mandaram perguntas aí, eu também acrescentei algumas perguntas. E aí eu queria que você fosse respondendo na medida do possível aí, tá bom? E também, a galera que tá ao vivo aqui no Instagram pode também fazer a tua pergunta, pode também interagir. Eu perdi a oportunidade lá na caixinha de perguntas e tal, não vi, ou então eu vi, mas não deu tempo, não tem problema, você pode interagir agora com a gente através do Instagram, e onde você está escutando esse podcast, você pode também tá conosco aí, beleza? Só não perguntas de matemática, gente, Isso, por favor. gente, por favor. Professor Jackson, que está aqui conosco. Não, corta, tá? né? Deixa pra ele aí, né? Fica só assistindo mesmo, em stand-by. Queria que você falasse um pouco sobre a tua graduação. Aliás, como é que foi que surgiu esse desejo pela arte, né? Especificamente o teatro? Porque, assim, eu dar aula de arte, eu preciso estudar o quê? Né? Como é que foi? O que você precisa estudar? Como foi que surgiu esse desejo? Muitas perguntas, muitas dúvidas. Né? Uma pergunta por vez, porque eu acho que eu tenho TDA. Então eu posso responder tudo e não responder a pergunta. Pode deixar. Então a primeira seria como começou esse desejo e tal. Na verdade começou bem cedo. Eu acredito que começou no ano de 2010, mais ou menos, quando eu participei do meu primeiro grupo de teatro aqui no Maracanaú, que era um teatro de rua, que até então era um grupo que eu não levava a sério como profissão, eu tinha mais como um hobby. Juntamente com esse grupo que eu participava, eu também tive a oportunidade de fazer uma apresentação de teatro no ensino médio, no Liceu de Maracanaú, e foi ali que eu descobri que eu gostava de estar no palco, gostava de interpretar, gostava de estar com o público, e eu sempre achei, nessa minha idade, que eu tinha 15, 16 anos na época. Em que ano era? 2000 e você não vai... Gente, calcula, 15 anos em 2010. Não, já gente, em 2020... mas eu tenho 22, tá? Para todos os efeitos. Todos os efeitos, tá certo. E eu sempre achei que eu só conseguiria viver de teatro, de arte no Rio de Janeiro, em São Paulo, porque a minha visão ainda era uma visão de viver de bilheteria. Eu tive um start assim na minha cabeça de que vou prestar o Enem para fazer teatro na UFC. E desde então eu comecei a estudar, comecei a amadurecer a ideia, os meus colegas do grupo de teatro também me apoiaram, comecei a fazer alguns cursos junto com esse grupo e fiz o meu primeiro Enem, não passei para a UFC. Eita, Aí foi um baque muito grande porque eu estudava pra caramba, eu chegava a estudar até de madrugada, assim. E aí você fazia, foi o teu primeiro vestibular? Foi, não. Meu primeiro vestibular foi pro ensino integrado do IFCE de Fortaleza. Mas pra qual curso? Eletrotécnica. Nada a ver. Me pergunte pra quê? Só pra entrar, porque era o curso mais fácil pra entrar. Mas acho que ainda bem que não deu certo, porque se tivesse dado certo eu não teria Tinha literalmente dado feito um teatro, curto, né? Exatamente. E aí, como eu não passei pra UFC, eu fui tentar o do IFCE. Em paralelo a esse momento de tentar pro IFCE, eu fazia tecnologia em hotelaria no IFCE de Baturité. E aí... Não é patrocínio do IFCE, viu, esse podcast, mas assim, né, tamo aí, já pra jogo, né, IFCE patrocina nós. E aí eu já tava no penúltimo semestre, mas eu só tava naquilo pra poder engajar com o meu curso de inglês na época. Mas não estava feliz no curso. E aí surgiu a oportunidade de fazer o teste para o IFCE. Fiz o teste de habilidade específica, que é para saber se você é apto mesmo, enfim, pra né? aquilo, É um teste. E aí passei no primeiro teste, fiz o vestibular e passei passei em segundo lugar. E aí pra mim aquilo foi
não sei, assim, passou um filme na minha cabeça de tudo que eu tinha vivido e eu imaginei que eu iria, assim, chorar, mas o êxtase foi tão grande que eu não consegui. Peraí, então teve o vestibular pra Isso. teatro no IFCE e tu passou em segundo lugar, tu ficou em segundo lugar na lista dos aprovados? Foi. Jesus amado. Olha aí, olha o nível, gente. Por isso que a internet pode estar lenta aí, é por causa do peso. Né? Por causa do peso Não, aí gente, mas nem foi. Deixa eu contar a realidade por trás dessa pessoa aparentemente inteligente, né? Vai. Eu não passei no primeiro vestibular do IFCE. Por quê? O primeiro eu também estudei pra caramba. Eu era aquela pessoa que comia os livros. Eu ficava parada e na minha cabeça, assim, passava os números, as letras na minha cabeça de tão louca que eu tava. E eu fui tentar fazer o primeiro vestibular respondendo mesmo. Fazendo o cálculo de física, olha, a besta. Fazendo a conta de matemática sem saber. A fórmula do espaço, a fórmula de velocidade. E aí zerei 2 disciplinas. Aí não passa. Na segunda prova eu fiquei, eu quero saber. Eu lá vou morrer de estudar. Chutei todas as exatas. Aí passei em segundo. Olha só, gente. A manha da prova aí. Eu espero que não aí. tenha nenhum aluno ouvindo isso. Tá, mas todos às vezes aí, a solução é chutar, né? chutar. Mas chutar consciente. Chutar consciente. Né? Até pra chutar tem que ter conhecimento. Inclusive nas aulas de vestibular eu aprendi técnicas de como chutar na prova. Pra você Olha aí. não zerar aquela disciplina. Massa. Que doideira, né? Mas assim, pra galera que tá escutando a gente, não passar no vestibular, né? Isso De desaba primeira, um pouco, né? né? De primeira. Desaba um pouco, né? Você passa o ano estudando, aí chega na decisão, na final da Copa do Mundo, você perde pra si mesmo, né? Sim. E aí como é que é essa situação? É triste, você Pra chora? mim foi... E quando passou não chorou, né? Mas quando não passou? Quando não passou foi decepcionante. Porque não só pela prova, mas eu perdi a prova e ao mesmo tempo perdi o sonho. E achei que eu não fosse mais conseguir aquilo. E também achei que eu já estava velha para fazer aquilo. Eu sempre na minha cabeça tive assim, eu terminei o ensino médio com 16 anos. Se eu tivesse passado de primeira, eu já estaria muito mais à frente do que passando naquele período, muito após o ensino médio. Eu fui fazer o superior 2, 3 anos após o ensino médio. Então, para mim, esse intervalo foi um grande baque. Não ter passado de primeira foi decepcionante comigo. Eu me senti frustrada, mas como eu tinha um apoio da minha família também muito grande, eles não deixaram com que eu entrasse numa viagem errada. Não, você vai conseguir, se der certo, se for pra você, vai dar certo outra vez, então... Tinha muita pressão da tua família, assim, pra você passar de primeiro no vestibular? Ai, não passou, é porque você não estudou, é porque você não consegue. Teve esse lance, essa pressão negativa. Na verdade, são 2 momentos, né? Teve a pressão pra você passar de primeira, e quando você não passou, teve a pressão negativa de tipo, você não consegue, você é uma fracassada, não sei o quê. A única pressão que eu sentia que tinha era que eu entrasse na faculdade. Essa era a única pressão. Como eu não passei de primeira, não teve essa coisa negativa de que você não estudou, você não é boa o suficiente, você não fez o seu melhor. Não. Entendi. A minha mãe sempre me dizia, se acalme, que vai dar estude certo, de né? novo. Ela sempre também percebeu que eu sempre estudei, sempre corri atrás. Então, não teve essa pressão negativa. Entendi. Né? Tem umas perguntas ainda nessa área de estudo, né? Na parte tanto da graduação, como também na parte de estudo acadêmico. Aliás, graduação, estudo acadêmico, ok. Só esse motor da aeronave espacial. Tem perguntas também nessa parte do fundamental, médio, né? Esse negócio todo. Sim. Tem uma pergunta aqui que é agora como professora, né? Tem uma pergunta aí que é um pouco na área já professora e atriz também. Quais as suas referências na educação e na arte? Porque para quem não sabe, né? Como eu apresentei inicialmente, a Luana é formada em teatro, né? Isso, formada licenciatura em teatro. Licenciatura em teatro. E aí você teria como dizer já hoje, né? Claro que você precisa às vezes ter um longo período de caminhada. Como você tem apenas 22 anos, né? Dizem por aí. Isso, 2 patinhos na lagoa. 2 patinhos na lagoa. Tem alguém assim como referência tanto na educação quanto na arte? Na arte como um todo, né? Não só o teatro. Deixa eu pensar. Hoje eu tenho como referência
os meus amigos que fizeram parte do grupo de teatro comigo em 2010 e hoje são grandes artistas. Eu acredito que eles, de alguma forma, me inspiram. Porque eu, fazendo uma comparação, claro que isso não se mede, não se compara, mas enfim. Em comparação, eu dei uma esticada, eu cresci no campo da educação. Estou em escola, ensino, sou professora. Eles deram essa esticada na parte artística. Tem grupo, viajam, enfim, produzem oficinas. Então, eles me inspiram nessa parte artística. Como professora, eu não parei ainda para pensar se eu tenho essa referência, o modelo de como eu quero ser, ou como eu devo ser. Eu não tenho essa referência ainda. Tem pessoas que eu admiro muito, porque são incríveis, têm trabalhos maravilhosos, mas são linhas de pensamento um pouco diferentes do que eu penso, do que eu quero continuar traçando. Por ensinarem outras disciplinas também, né? Talvez. Sim, e por seguirem vertentes diferentes do teatro. Entendi. E o interessante é assim, você se formou em teatro, como os seus colegas de graduação e tudo mais. Sim. E são possibilidades, né? Quem se forma em teatro vai especificamente ser ator? Não. Dá pra ser o quê? Formado em teatro? Ah, me formei em teatro, vou fazer o quê da minha vida? Ser ator da Globo, da Malhação? É isso? É uma possibilidade, né? O Murilo Couto, por exemplo. O Murilo Couto fez Malhação, mas ele hoje é comediante de stand-up. São escolhas. Né? São escolhas, né? E aí o que dá pra ser sendo... pronto, acabei de me formar em teatro. Eu vou ser o quê da minha vida? Eu posso ser o quê? Na sua opinião, claro. Eu ia dizer uma lição de moral assim, mas você pode ser tudo, Você meu pode ser amor. tudo. Você pode ser qualquer coisa. Mas enfim, o campo da licenciatura em teatro tem dois lados da moeda que eu vou dizer que o IFC não está me assistindo, né? Mas assim, o curso ele vende... Será? O curso ele vende uma imagem de que você sai preparado para ser diretor, ator, figurinista, cenógrafo, tudo. Eu posso tanto estar você no palco sai como o no bastidor. Completo. Você sai o pacote completo, certo. Mas a realidade da grade curricular, ela é uma licenciatura. Então, prepara você para ser professor. Entendi. No caso, se você, falando de certificado, né? Se você quiser ser ator, no caso seria um bacharel. Porém, dentro desse curso, eu posso criar raízes para seguir no ramo da dança, porque eu tenho disciplinas corporais. Seguir no ramo da música, porque eu também tenho disciplinas de canto, de voz cantada. Eu posso também seguir no ramo para ser um diretor, porque eu tenho em algumas disciplinas a possibilidade de criar minha própria cena, meu texto e dirigir outras pessoas. Eu posso trabalhar com a cultura popular, com os mestres da cultura popular. Eu posso ser professor porque tem disciplinas de didática, de fundamento sociofilosófico. Então é uma gama de possibilidades. Eu acredito que a graduação ela existe para te dar o papel. Tudo bom? Você agora é formado em licenciatura em dança, em artes visuais, em teatro. Mas acho que quem faz o artista é a sua vivência dentro da própria arte. Se você atua, se você está em grupo, se você corre atrás de grupos de extensão. Muitos colegas meus da faculdade, já no primeiro semestre, tinham uma vivência 1000, porque faziam cursos em grupos de periferia, como também já fizeram cursos de instituições como José de Alencar, o Centro Cultural Banco do Nordeste, Dragão do Mar, enfim. Quando você fala de graduação, é algo bem como é que eu posso dizer? Ele abre mais horizontes e aí você vai para uma especialização, para um mestrado, sim, ou para uma outra graduação, talvez mais específica, sim, naqueles segmentos, né? Tem gente até que entra para a graduação e não se identifica, porque é muito formal. É artigo, é trabalho, é prova, é TCC, eu quero atuar, eu quero entrar em cena, eu quero o povo gritando meu nome, jogando flores, exatamente, calcinhas, né? Igual o Vando cantava, só jogava calcinha lá. E aí larga a faculdade, tranca e vai viver a vida. E massa, se essa é o que a pessoa quer, vai lá, faz teus corre, né? Exatamente, seja o que você quiser, né? Exatamente. Tem uma pergunta, gente, eu tô vendo a galera sempre comentando aí, tô achando muito massa a galera interagindo aqui no Instagram e daqui a pouquinho eu vou lendo esses comentários, tá bom? Essa pergunta aqui é do Edson, nosso grande amigo Edson. Edson, você é o próximo, viu? Quero você aqui
no próximo podcast do Janela Central. Tem uma lista aqui de convidados VIP e você está nela. Edson Silva pergunta: quais os maiores desafios de se produzir cultura em uma cidade como Maracanaú? Né? Você que está ouvindo aí o podcast de outra cidade, de outro estado, de outro planeta, Maracanaú é uma cidade industrial. Sim. Né? A galera vai para a indústria, sai aqui de manhãzinha, terminou, volta para casa, dorme no outro dia e assim sucessivamente para todo sempre. Amém. Qual é o desafio de produzir arte para uma cidade que nem essa, que nem Maracanaú? Essa é uma pergunta polêmica, né? Eu gosto assim. Eu acho que a prefeitura de Maracanaú poderia estar assistindo. Poderia. Sabe, você, né? Que tem um contato de alguém da prefeitura de Maracanaú, manda esse podcast. Queremos essa pessoa aqui para ser entrevistada. Trabalhamos com nomes. Trabalhamos com nomes. E não é para inferiorizar, é para motivar. Sim. Viu? Motivar a prefeitura a produzir arte. Mas a fala é com você. Qual é o desafio aí? O Edson perguntou. Primeiro desafio para mim agora é... Ih, Edson! É responder essa pergunta de uma forma, entre aspas, assim, adequada, sabe? Porque em Maracanaú eu já participei de grupos, já fui artista ativa, digamos assim, há anos atrás. Hoje eu estou totalmente voltada para a área da educação. Eu posso falar com base no que eu escuto dos meus colegas que trabalham com arte, com teatro, com circo, aqui em Maracanaú. A gente precisa de mais incentivo em relação à cultura. Mais incentivo à cultura em que sentido? Projetos. Eu participei em 2013, acho que foi em 2013, de um projeto do Grupo Garajal, que era Permeio. Nesse curso, eu tinha aulas de princípios básicos de teatro, circo, e aí malabares, perna de pau, acrobacia, e tive a montagem final do espetáculo. O ano que eu fiz foi o 3º ano de curso, e esse projeto foi só 3 anos. Foram só 3 anos. Então, assim, eu sinto falta de projetos como esse, de incentivo à cultura, que resgatem artistas de Maracanaú, que são imensos, são vários, e os que tem são muito potentes. Mas a gente não se constrói com só a própria potência. Quando a gente não tem recurso financeiro para isso, a gente precisa do outro amigo para dar aquela força, do recurso financeiro, que é importante para a gente conseguir divulgar, promover coisas legais. Eu acredito que nesse período de pandemia é difícil a gente fazer isso agora, compartilhar material, estar junto com muitas pessoas, mas eu acredito que a gente em Maracanaú precisa de mais incentivo na parte de cultura em relação ao local e mais projetos. Por que não fazer um projeto voltado para os grupos que atuam aqui, para os grupos locais, fazerem oficinas, fazerem mini cursos para a galera e colocar a idade, criança, adulto, juvenil. Acho que isso chamaria mais a atenção das pessoas. Movimentaria os espaços públicos. Exatamente. Né? Incentivaria o artista, né? Remunerando esses artistas. Sim. Né? E aí você tem uma identidade cultural no próprio município, né? Eu lembro que até no ano que eu participei, teve uma parceria com um grupo de teatro em Fortaleza. E foi muito bacana, porque ter essa troca com artistas que já estavam na estrada há muito tempo e conhecer pessoas daqui de Maracanaú, que eu já morava aqui, sempre morei aqui e não conhecia. Então, a partir desse curso também, eu comecei a me engajar um pouco mais nas programações que o curso já tinha antes do projeto, que é Reisado, que é a Queimação de Judas, que são os mini cursos em relação a circo. Eu acredito que essas pessoas precisam estar mais à frente. Não porque elas não querem, mas porque... não tem espaço, né? Exatamente. Elas precisam ter o espaço delas, né? O Edson mandando uma pergunta bem complicada, né? Bem problemática aí. Uma pergunta com uma problemática que vai além, né, do artista, né? Vai para o poder público, que precisa nos ajudar também. E eu falei muito em relação a teatro e circo, mas também tem a galera do próprio grafite, que precisa de espaços para fazer isso também. Sim, sim. Né? A galera que trabalha com as artes visuais
a gente fala muito de incentivo à arte e sempre pensa no teatro. Mas cadê a galera da arte urbana, que faz o rap, que dança o break, que coloca o grafite como forma ali de ativismo, juntando a arte política, a arte e suas questões. Também tem que ter espaço para essas pessoas. Tem todo um valor, né? Tem todo um valor étnico, um valor social e tudo mais. Tem todo como é que eu posso dizer? Toda uma bagagem, né? Naquela arte ali sendo representada nos espaços públicos. Tem uma outra pergunta, que essa pergunta foi feita pelo Alexandre Bernardo. Eita. Aluno nosso aí, ele vem com uma pergunta. Olha o nível da pergunta do Alexandre, ó. Vamos lá. Sabe de algum livro, né, Luana? Você sabe de algum livro bom do período do Alto Renascimento, né? PS, tô querendo algo mais realista. Essa daí é pancada, viu? Menino Alexandre. Olha a pedra, né? O Alexandre Bernardo perguntou aqui, né? Fez essa pergunta aí. O que é que você tem a dizer? Ele foi teu aluno, o Alexandre? Ele foi meu aluno no ano passado. Eu lembro muito bem dele. Olha aí. Sobre período do Alto Renascimento, livro. Bom, o primeiro livro que me vem à cabeça agora é um livro que eu adquiri, eu acho que foi esse ano ou foi no finalzinho do ano passado. Foi um livro em que ele compõe uma sequência de livros chamado... Qual é o nome? É da editora Girassol. Esqueci o nome agora. É o nome dos autores, que vai ter o nome dos artistas de cada um deles? É um livro que não é um livro com tamanho normal, digamos assim, que a gente compra. Ele é um livro bem grande, fino, que ele tem folha como se fosse folha de revista. Nessa composição da editora Girassol, tem vários artistas. Van Gogh, Paul Gauguin, Leonardo da Vinci, Michelangelo. O Andy Warhol, né? Por aí vai. O livro que eu comprei, um dos livros que eu comprei, eu tenho 4, é do Da Vinci. E, assim, é um livro muito bom porque ele conta a história do artista, não só no sentido biografia, aquela coisa chata que a gente lê na internet. Data de nascimento, foi o que ele fez de importante, morreu quando. É um livro, literalmente, que vai contar a história do cara com base nas obras que ele fez. Em relação às obras, também não é algo só técnico, dimensão, técnica, ano, onde tem, não. É literalmente a história do artista, contando também um pouco sobre o período, e aí dentro de tudo isso vem como nasceu a obra. Como a obra está dentro dessa vida do artista e como ela influencia no período. Caramba, é massa, hein? Então é um livro, o nome do livro é só esse, Da Vinci, da editora Girassol. É um livro com uma leitura muito fluida, é um livro muito bom porque tem texto e imagem, e tem imagens do tamanho assim da folha, então é incrível. Eu sugiro tanto para adultos, alunos, crianças, é uma coleção muito massa. Acho que são 11 livros, eu por enquanto só tenho 4, né? Mas a gente chega lá. A gente chega lá. Interessante, esses livros, gente, como eles estão fora de catálogo das editoras, geralmente você encontra em sebos, né? Onde vende livro usado. Tem um site muito legal que é o Estante Virtual, você pode encontrar por lá também. Daniel, tem na Amazon, tem no Mercado Livre? Não sei dizer, né? Você procura. E aí eu sugiro, Luana, depois você manda pra gente a foto dos livros, tá bom? E aí eu publico no feed. Mando sim. E aí você já fica ligadinho, gente, na publicação do feed aqui do perfil do Janela Central, tá bom? Inclusive, esse livro eu adquiri num sebo no centro de Fortaleza, ali naquelas ruas. Tem muito ali na Praça do Leão, né? Praça dos Leões. Foi né? entre a Praça do Ferreiro e a Praça dos Leões. Olha aí, ali é conhecido. Ali você chega, olha, eu quero quadrinhos. O que é que você tem de quadrinhos? Eu quero livro de arte. E aí, quando eu cheguei querendo livro de arte, estavam me mostrando muito livros didáticos, aqueles livros de ensino médio da escola pública, Sim. que era uma coisa que eu já tinha. E eu queria algo mais relacionado à história da arte. E aí, nossa, quando eu entrei nesse sebo, tinha O olhinho chega a brilho, né? Nossa, os livros lá lindos. Nossa, peguei todos. Perguntei o preço, eu quase choro, porque não era que era caro, mas eu não ia poder levar todos. Uma coisa que um rapaz do sebo me disse foi o seguinte, olha, eu gosto muito de ir atrás de histórias em quadrinhos, né? E aí o rapaz disse assim, ó, tá aqui, essa história em quadrinho aqui, ela é R$10. Aí você tá levando aí 5, R$50. Você leva esses R$50 de gibi,
que vai te enriquecer enquanto leitor, você acha caro, R$50. Mas o pai acha barato levar o menino para comer um McLanche infeliz, que vai te dar hipertensão, vai te dar doença cardíaca, porque, né? Diabetes e tudo mais. Vai te dar um monte de... Fomentar o consumismo, nem vai comer comida de verdade, mas enfim, tamo aí para patrocínio, né? Não, mas comida boa, comida ruim não. Vale a pena ir atrás desses materiais, vai estar disponível no nosso feed, né, no nosso perfil do Instagram em breve, beleza? Manda foto pra gente que a gente publica lá. Mando sim. Tem uma quinta pergunta da Amanda. A Amanda pediu pra gente perguntar, você como professora, né, deve responder isso aí. Como é aqui, menino? Como você acha que irá ser esse segundo semestre? Já começou, né? Bem específico, bem né? Específico. Estamos aí em meados de agosto. É quase. A Amanda que eu estou pensando, a Amanda Kelly. Não, tinha assim, http_mandes. Então aí é a Amanda fica Kelly. Difícil. É a Amanda Kelly, então olha vamos aí. lá, respondendo diretamente para você, Amanda, se você estiver nos assistindo, nos ouvindo. Em relação à minha disciplina, né, aquele papo bem professora, né? Quando a professora diz assim, eu lembro de você não sabe se é bom ou se é ruim. Se é bom ou se é ruim, então né? Fica a dica aí. Vai ser tranquilo. A gente vai falar de teatro, a gente vai falar de arte urbana, a gente vai falar de música. Então, eu também espero que esse semestre seja mais prático, né? Em outras palavras, que a gente coloque um pouco mais a mão na massa. E, assim, tem esse ponto bom e o ponto ruim é que quem não se deu bem nos 2 primeiros bimestres, agora é hora de correr atrás, de pegar na mão, de, no caso, tocar no cotovelo, né? Vamos, miga. Vamos lá. E ao infinito e além, que nem os ursinhos carinhosos. Então, vai ser um bom semestre. Vai ser um bom semestre. Só lembrando, né? Você falou que em relação à sua disciplina, né? Em relação à arte. Mas, gente, é o seguinte, num apocalipse zumbi, pro zumbi tá tranquilo. Exatamente. Entendeu? Então, talvez para o estudante de arte... porque ele já tá morto, gosta, né? Então, o que vier é lucro, né? O que vier é lucro. Então, para o estudante de arte que se dá bem e tal, o semestre tá ótimo. Pra galera que tem dificuldade aí, vamos estudar um pouquinho, remar contra a maré, talvez, né? Agora, em relação ao andamento escolar, eu espero muito que a gente não feche novamente. Que a gente siga e só avance. Em relação a fechar a escola e voltar todo mundo para casa, assistir aula de casa? Eu espero que a gente só siga adiante, que a gente só dê passos à frente, que a gente não fique retornando, porque para mim, particularmente, não é o fechar que cansa. É esse vai e volta, abre e fecha, casa, escola, e aí a nossa cabeça... Dá uma travada, né? Dá uma travada. Agora sua mente vai travar, porque o Rian Madison acredita que fez a pergunta mais difícil de todas. E ele chegou há pouco tempo. E o Rian tá por aí. Rian, vem tua pergunta agora, viu? A pergunta do Rian Madison é: Luana, DC ou Marvel? Eita. Dependendo da minha resposta, eu perco a amizade ou não? Não, aqui o espaço é aberto, né? Você pode discordar, você pode ir pra onde você quiser. Bom, pensando no momento atual, no que eu curto, mais atualmente, eu sou time Marvel. Porém, quem marcou muito a minha infância foi o time DC. Por quê? Por causa da Liga da Justiça na hora do almoço. Gente, passava o quê? Na Record, na SBT? Eu não lembro. SBT. SBT, né? Do tempo que a Maísa apresentava o programa de cabelinhos cacheados. Rosa, João! A Maísa em criança era Gente, era assim, olha, Liga da Justiça. Quando passava a Liga da Justiça, não passava X-Men. E também não passava Super Choque. Esse X-Men eu assisti, mas era o X-Men aquele... O X-Men Evolution, não. Eu já era uma criança chata já. Eu assisti aquele X-Men antigão mesmo. Nunca gostei, achava o traço muito década de 90. Eu. Não gostava não. Pronto, gostava mais da Evolution, que era mais moderno. Mais moderno, mais jovem. Jovens. Isso. Muito bem. Então, Marvel, atualmente, né? Mas a DC também teve seu papel importante. Sim, acredito que hoje a Marvel... Ocupa mais espaço? Isso, está mais dentro do meu coração. Oh, meu Deus do céu. A DC tá ali nas coronárias, né? Tá ali pertinho.
Beleza. Tem umas perguntas um pouco mais voltadas para o mundo acadêmico, né? Para essa questão da faculdade e tudo mais. A galera, quando fala de faculdade, já deve ter ouvido falar de uma coisa chamada TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, né? Você terminou e tal. O que tu fez nesse TCC? Fala um pouco aí. Se você não lembrar, não tem problema, porque faz o quê? Faz um tempinho, né? Que você se formou já e tal. Já faz 2 anos. 2 anos, tem um tempinho Entrei aí. numa crise existencial agora, já faz 2 anos que eu terminei e eita. Eita, mas o tanto que você já produziu de aula, tanto que você já produziu de material, isso, né? Então vamos ter calma aí. É o que me conforta. Força na peruca, calma. Teu TCC fala sobre o quê? O meu TCC fala sobre os corpos, né? Os corpos humanos, não como máquinas, mas como cargas de memórias e sentimentos em que a gente recalca o tempo todo. Exemplo... Recalca tipo guarda, vai guardando as experiências, né? Guarda pra gente. Isso. Exemplo, quando alguém grita com a gente ou quando a gente é magoado e a gente não externaliza isso. A gente prende o choro e prende esse sentimento de alguma forma. Não guarda só como memória ali, mas guarda como uma cicatriz, né? Isso. Uma coisa assim. Algo bem abstrato. Entendi. Só uma pausa que eu acho que o metrô vai passar agora. Não vai. Não. Algo bem abstrato. Fonte da sua imaginação. Isso. E aí, eu peguei essa imagem desse sentimento e sensações que a gente guarda e pensei se o corpo humano não faz ações que externalizam isso ou que a gente pode externalizar e a gente não sabe. Chorar, vomitar, suar. Se a gente fica nervoso, fica com dor de barriga, isso também vale? Isso. Ai meu Deus, vou no banheiro. Isso, tem gente que tá nervoso, tô com vontade de fazer xixi. Quando eu fico nervosa, eu quero fazer xixi. Uma coisa que eu achei muito... isso. Uma coisa que eu acho muito estranho, eu ainda acho muito estranho, quando personagens de filmes americanos, eles passam por um momento muito tenso, eles correm pro banheiro para vomitar. Seria também uma forma de externar o meu emocional? Seria essa forma de expurgar, que é essa palavra que eu uso na escrita, né? O termo colocar para fora. Isso. Né? Entendi. E então, aí, dentro da minha pesquisa, eu não levei isso pro lado teatral, no quesito interpretação e criação de personagem. Dentro das vertentes das artes e do que eu vi dentro da faculdade, eu fiz uma pesquisa sobre performance. E eu pensei nessa performance, nessa dança, nesse, entre aspas, também ritual, de como eu consigo externalizar e expurgar esses sentimentos através dessas ações do corpo, desses excrementos do corpo, que seria tudo que a gente é capaz de colocar para fora. Lágrima, saliva, xixi, cocô. E daí pra pior. Cera de ouvido, tudo. Isso. Meu Deus. Foi uma coisa assim bem né? Bem louca, porque eu cheguei na faculdade querendo pesquisar sobre o ator e interpretação e eu mudei assim drasticamente, né? A graduação ela abre a mente da pessoa, né? E assim, explode literalmente, Sim. né? Porque é muita coisa. É muita coisa, a gente tem contato com professores de diversos locais do país, nem todos são cearenses, então trazem pesquisas. Nem todos são brasileiros, Exatamente. né? Alguns vêm de fora realmente, de outros então, países. Então foram vivências assim diversas, conversas com amigos, que também modificam muito a gente. Gente, tenham amigos na universidade. Sim. Conversas com amigos assim transformam pesquisas, vidas, momentos. É incrível. Assim, teve uma professora minha de português, a Giane, inclusive, ela segue a gente aqui no Janela Central. Professora Giane, beijão pra você. Ela disse uma vez numa aula que os amigos pra vida toda nós fazemos na universidade. Acredito que eu consegui uma exceção, né? Eu tenho amigos que frequentam a minha casa, que a gente troca ideia, que vem desde o meu ensino médio, né? Inclusive amigos desde o fundamental, né? Tem a Cíntia, que acho que é a única dessa época do fundamental, tem uma galera do médio também. E aí essa questão da amizade é muito importante, né? Porque tem não só a questão do networking, no quesito profissional, mas também na parceria, né? Tipo, sei lá, um apoio emocional, pode dizer assim? Pode, claro. Em quantas vezes a gente não tá desesperado, com a ansiedade lá em cima e porque tem que entregar o trabalho no prazo, porque tem que fazer um monte de coisa e o seu amigo vai lá e... Calma. Segura a onda, eu tô no mesmo barco que você, a gente vai conseguir. Ou então tem aquele amigo também que dá uma ajudada, indica um livro. Copia, mas não faz igual. Exatamente. Entendi, beleza.
Falando em aula, nesse ambiente de estudo e tal, tem uma outra pergunta aqui. Como foram as tuas aulas nesse período de pandemia? Você falou desse negócio de que o negócio não é tá com a escola fechada e ir pra casa e volta. O lance é o vai e volta, né? O cansativo. O cansativo não é estar na escola, o cansativo não é estar em casa, o cansativo é vai e volta, vai e volta. É o meio termo durante muito tempo. Isso. Isso que... É um meio termo que não vira só o meio, isso, né? Toma conta que de sempre tudo. se modifica. Como é que foram essas tuas aulas de arte? Como é que foram, né, essas tuas aulas de arte nesse período aí da pandemia? Olha, essa pergunta eu acho que seria mais honesta essa resposta, né? Chorando. Assim. Seria mais honesto se fossem os alunos dizendo, né? Como foram as minhas aulas, porque... eu posso achar que foi uma coisa, mas na verdade... o aluno estava achando outra, né? Que exatamente. Ele tá recebendo aquele conteúdo. Mas eu sempre fui uma professora, apesar de não parecer, porque nem sempre a gente tem esse recurso. Mas eu sempre tentei ser uma professora que traz recursos diferentes. Ou um vídeo, ou uma música, ou um slide diferente com um gif de meme do momento... ou, enfim, alguma coisa que fosse algo a mais sem ser pincel, lousa, falação. E aí, pra mim, no início foi muito massa, porque eu tinha o meu notebook. E com ele eu iniciava a aula com a música que eu queria, botava o meu slidezão, já dei aula de boné com o slide final da Tati Quebra-Barraco, quem gostou bate palma, quem não gostou paciência. Coloquei vídeo assim, à torta e à direita, já iniciei aula com Racionais MCs, então show. Teve um momento que tipo assim, eu me fiz, porque não tinha aquele filtro. Quanto mais, entre aspas, doido, louco, diferente você fosse, melhor, porque venhamos e convenhamos, aula online não é atrativo. Tudo é atrativo, menos aquela tela. O cheiro da comida lhe desconcentra, aquela mosca lhe desconcentra, seu animal de estimação. A postura que você está assistindo a aula. Tudo desconcentra. Então eu tentava buscar, assim, qualquer coisa que tentasse trazer a concentração para mim e para o conteúdo principalmente. Já dei aula com capuz de chapeuzinho vermelho. Já no final da aula, encerrei a aula com uma musiquinha do Naruto pros meninos. Eita! Tentava de tudo pra tentar puxar eles. A galera gosta, né? A galera gosta. Sim. E chegou um momento que esse diferente começou a se tornar normal. E eu entrei numa crise assim muito louca. Será que o meu vídeo, que antes era diferente, não tá se tornando comum? É esse o dilema, porque quando eu boto o vídeo, eita, esse professor é legal, ele traz vídeo. Na segunda aula, olha, é legal o vídeo. Vídeo, de novo. Tem um ditado no teatro que assim, a primeira vez é novidade, a segunda já era esperado. A segunda coisa, né? E na terceira vez, perdeu o interesse. Então eu tinha medo de ser isso, de me tornar isso, a mesma coisa. Eu deixo meus alunos bem conscientes, assim, galera, ó, o Daniel é legal, conta uma história, mas gente, é assim, você tá me vendo toda semana, e eu dou aula de língua portuguesa, então, eles, dependendo de como a escola monta a grade, eles vão me ver no mínimo 2 vezes por semana. Quando você vê o professor, nem que seja 1 vez por semana, mas é 1 vez por semana até dezembro, tá entendendo? Você não vai no Universal Park todo dia. Eu não tô dizendo que você vai na montanha-russa todo dia e você perde o medo, não tô dizendo isso. Mas a montanha-russa fica chata, a roda gigante fica chata, o parque fica chato. É que nem aquele meme da mulher na barca, na ponta da barca assim, ó. A barca, todo mundo gritando lá, empolgadão, mas quantas vezes essa mulher tem uma barca em casa? Né? Acho que ela já deitou muito de rede, né? Aquele balançadozão. Quem mora no Ceará e na infância... E nunca tentou se balançar de rede em pé pra dar a volta. Não, e tu já tá... foi assim que eu caí. Quem cai de rede não tem medo de barca, né? Sabedoria popular. Sabedoria popular. Tem outra pergunta aqui. Qual seria a realização de um sonho na tua profissão? Seja como atriz ou como educadora? Certo, nossa...
Realização de um sonho. Bem na ferida, porque eu estou nesse momento mesmo Bem, I have a dream. de quando eu sento assim, eu fico um momento esfinge, né? Momento esfinge aqui, né? Assim, bem postura, bem... O que é que eu vou fazer da vida daqui em diante? Mas realizações seria fazer um mestrado numa universidade pública, seja ela qual for, seja no Ceará, seja em São Paulo. Eu sempre tive o sonho de estudar fora do Brasil ou fora do Ceará. Eu sempre quis assim estudar tanto pela experiência de outras culturas, como também para sair do estado. Enriquecer o currículo e enriquecer a vida, né, querida? Sim. A experiência de vida, né? Ou Bahia, ou São Paulo, ou Rio Grande do Sul. E ao longo da graduação eu comecei a me familiarizar com alguns nomes de universidades, como USP, Unicamp, a Universidade Federal da Bahia. Então, talvez esses seriam alguns sonhos. Entendi. Um outro sonho talvez seria um doutorado fora também, ou Itália, ou França, ou Portugal. Então, tipo assim, são sonhos, né? São sonhos, pra né? minha realidade, que eu tenho filho, sou mãe, é bem mais difícil eu viajar num campo internacional com uma criança que ainda está naquela educação básica. É complicado. Não quero né? deixar ele porque tem um apego, mãe e filho, mas também levar seria uma crueldade para ele, desse giro 360. Então, acho aparentemente, né, pode ser fácil, mas tem todo um valor emocional aí. Eu acho processo de que para construção. mim o meu maior sonho realizado seria tentar conciliar pelo menos 90% a minha vida profissional artística e a minha vida materna. E tentar levar as duas coisas assim, caminhando totalmente juntas, sem me deixar exausta. Entendi. É um desafio, né? É um Um desafio. desafio grande. Para aqueles que estão de plantão, eu aprendi contigo, inclusive, você não vive a função social de mãe solteira. O adequado no termo seria mãe solo. Mãe solo, porque ser mãe não está atrelado ao estado civil. Sim. Solteira, casada, divorciada. Isso eu aprendi na universidade, assim, numa roda de amigos. Massa, achei interessante essa. Viva e aprenda, querido. Deixa eu dizer uma coisa, dar um recadinho. Para você que está na live especificamente, a live daqui a pouquinho ela vai encerrar, porque já está fechando quase 1 hora de transmissão. E eu quero ler rapidão aqui alguns comentários, né, na live, para o Instagram não derrubar a gente, porque o tempo já está se indo. Eu vou ler aqui rapidão, tá bom? Samuel, e aí meu amigo Daniel do Janela, a galera falando aqui sobre o áudio logo no comecinho, todo mundo aqui dizendo pronto, o áudio tá bom, papapá, contando aqui com a audiência dupla. Eu vou lendo aqui, né, tia Luana, a Sofia, a Emily mandando beijo, boa Sofia. noite. Tava sem som aqui o T. Jackson, né? Convidada maravilhosa. Se solte mais, Luana. Deixa o povo conhecer um pouco de você. Olha aí, Luana. Menina. Live da patroa, hein? Gostei de você, Luana. Olha aí, professora Glaucia mandando aí um beijo, um abraço. Sabia que você pagasse... O quê? Sabia? Pegar sua idade, diminuir por 2 e somar por 2 da sua idade. Eu já falei que perguntas de matemática não, gente. A Amanda entrou depois aqui também, ó. Porque tá a pagar a pizza também. Talvez, sei lá, porque dá pra pagar a pizza também, né? Thiago Farley entrou por aqui. Quando é que eu vou cuidar da gatinha de novo? Olha, ele foi uma boa babá. Foi, né? Se você quer uma babá pet... Uma babá pet, chame aí Thiago Farley 3, nosso amigão aí. Bela GMS também entrou por aqui. Débora Vitória. O Rafael Amarelos. Eu sou aluno e acho que peguei a dica aí. Muito bem. Olha só. Tá vendo? Eu queria ter essa habilidade de chutar e acertar. Ih, meu filho, isso aí a gente só consegue depois dos 15. Depois dos 15, aula de futsal também ajuda. Chutar e fazer gol, é isso aí, Sofia. Ensina as técnicas de como chutar. Aí a Amanda perguntando aqui. Vou ensinar. Paulinho também. Grande Edson chegando por aqui. Olha aí, perfeita, nunca errou. Bem, Barbie, seja tudo que você quiser. A Paulinha, tão linda, tão culta. Olha aí, quero ser dirigido por você. Tome aí a responsabilidade, viu? Eu levo a sério, viu, essas propostas. Tá vendo? Tô precisando de você. Texto dramático na 9ª série. Bumba! Olha aí. Pode
Pode entrar em contato, Pode viu? entrar em contato. A professora Luana está aí produzindo espetáculos. Professor, a Cíntia Paula, minha amiga, ela é da prefeitura, né? Tá por aí trabalhando na prefeitura. Pronto. Vamos entrar em contato com Cíntia Paula. Inclusive a Xará aqui, Paulinha mandando palminhas. Vamos lá, né? Acho que um estudante de artes contra um zumbi, eu fico em dúvida sobre quem ganha. Rapaz, Vixe, é verdade. é muito trabalho, né? Na vida do jovem, é muito sofrimento. Eu assisti Liga da Justiça no show da Xuxa faz tempo. Eita, compadre. Eu não gostava muito não do show da Xuxa. Show da Xuxa. Ó, na DC, minha série favorita era do Batman e a série animada. Eu tô lendo bem rápido, gente, porque o Instagram vai já derrubar essa live aqui. Os desenhos animados que eu assisti geralmente eram antigos. Tipo, eu assisti a série de 1990 do Homem-Aranha. Eu também, essa era a melhor, viu, Rian? A do Homem-Aranha, né? Ação Sem Limites e etc. Os antigos. A Débora, as melhores aulas era de arte. A Débora mandando aí. Então que bom que as minhas aulas eram o que eu pensava, né? Olha aí, tá bom. Sim, né? Colocava a abertura de Dragon Ball Z. Sim. Olha aí, tua aula, né? Tem que colocar um gostinho de Maísa, né? Maísa, de TV sim. Globinho. A professora contemporânea, comentaram aqui também. Eu acho que da queda de rede, o Rian colocou aqui, tururu. Em pé de cabeça pra baixo, segurando 3 taças de vidro. Aí é um número sucesso, né? Eu já tentei, enquanto me balançava, me virar na rede e quase que eu caí. Quebrei uma mesa. Ainda bem que foi a mesa, né? Não foi a bacia, por exemplo. Gente, você que está acompanhando a gente no podcast, nós fizemos a leitura aqui da galera que está na live, né? Acredito que vai dar um tempinho, né? Se essa live cair, galera, eu vou iniciar outra, tá bom? E aí vou esperar a galera chegar. Luana, a 10ª pergunta, na verdade, é uma sequência pra gente encerrar esse momento. Tô me sentindo no programa da Marília Gabriela. Isso, Marília, um bate-volta com a Luana Gondim. Luana, é o seguinte, perguntas rápidas, são só 5. Tá. Nome. Nome? Melancia. Palavra engraçada. Sovaco. Gente... Vocês não têm noção, gente. A coisa mais importante da sua vida? Meu filho. Sim. Amigos de verdade? Tenho. Uma do ensino médio, infelizmente acho que nenhuma do fundamental e alguns do ensino superior. Não vamos falar não para não ficar ofendido, Isso, né, pessoa? Senão ninguém vai me chamar para as festinhas. Certo. E uma pergunta que você não tem a resposta? Olha, Momento explosão de cabeça. Momento explosão de cabeça. Eu sempre gostei muito de estudar sobre astronomia, astronáutica. Meu primeiro vestibular eu tentei para astronomia na UFRJ. Não façam isso, gente, vocês vão só perder tempo. Bota a nota de corte pro que vocês querem mesmo. E aí eu fiquei vidrada numa coisa que era a questão assim do espaço, da viagem no tempo. Uma vez me disseram que eu fiquei de boca aberta assim. A linha do tempo, ela é como se fosse uma folha reta na horizontal. E a viagem no tempo acontece se a gente consegue dobrar essa folha. Aí eu fiquei, mas como assim? Dobrar o tempo. Aí você consegue passar de um ano, de um período para outro. Eu queria ter essa resposta, não tenho. Não tem a resposta. Não. Então se você tiver a resposta sobre viagem no tempo... Isso, sobre como dobrar a linha do tempo, assim... Explica pra nós. Por favor, gente, eu preciso voltar naquele ano pra não comprar... Não fazer o vestibular Não fazer o vestibular pra astronomia na FRJ, foi um mico. Foi um mico, né? Poucas pessoas sabem disso, viu? Poucas pessoas sabem. Segredo, revelações aqui, gente, no podcast. Meus queridos, você que está em casa, né? Agradecemos demais a sua presença. Você que está ouvindo o podcast do Janela Central. Esse é o Janela Cast. Agradecer também a presença da Luana Gondim. Muito obrigado, professor. Disponha. Respondendo a todas as perguntas. Interagindo com todos vocês. Esperamos que a arte seja muito mais valorizada, a educação também. E o Janela Central. Você pode valorizar o Janela Central mandando um Pix aí para o nosso e-mail. O nosso Chapix. Nosso Chapix, que é o chapéu do artista de rua, né? Geralmente artista de rua. O Chapéu Pix. O Chapéu Pix, que é o Chapix. janelacentral@gmail.com.
Quer patrocinar o Janela Central? Entre em contato também por esse e-mail, janelacentral@gmail.com. E para entrar em contato com a Luana, entre em contato por qual rede social? Pelo @profa.luanagondin. Inclusive lá tem umas fotos assim sensacionais do Museu Brinquedinho, localizado em Pindoretama, que se eu pudesse eu alugava um ônibus e levava todos os meus alunos assim para lá, porque é incrível, é lindo, é interativo, tem cantina, tem banco, aqueles jovens com coluna de 80 anos. Ah, que bom. Então, meus queridos, o João Lucas chegando aqui já no finalzinho, Chapix foi ótimo. Chapix. Chapix, inventamos hoje, viu, João? Chapix, que é o Chapéu Pix, tá certo? Então, meus queridos, olha, um beijão, um abraço. Essa transmissão vai ficar disponível no nosso perfil do @Janela Central. O podcast vai sair segunda-feira, ao meio-dia, no nosso canal no YouTube, tá bom? Nós temos aí, reforçando, 2 cursos lançados, gravando o meu podcast e também o Redação Nota 1000, falei o teu nome agora, Redação para o Enem. Sucesso. Tá bom? Sucesso. Valeu, gente, um beijo, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, até mais.